Olá, queridos amigos, vocês que nos acompanham aqui no Especial Saúde, no canal Biografias. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Dr. Maurício Garcia. Ele é cientista digital, tem uma empresa que realiza pesquisa em tecnologia, inteligência artificial, análise de dados, auxiliando instituições, empresas e organizações a inovar. E durante 40 anos de carreira profissional, como vice-reitor, em universidades públicas e privadas no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos. O professor Dr. Maurício Garcia é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Maurício Garcia, que prazer tê-lo aqui no Especial Saúde, um amigo querido, colega, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, Lúcia, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer aqui discutirmos aí, estou à disposição. Então, Maurício, nós estamos aí nesse momento tão desafiador que é essa pandemia da Covid-19, né? Eu queria entender esse trabalho que você realiza brilhantemente, né, nesses relatórios diários que você disponibiliza nas mídias sociais, relacionado ao número de casos, número de óbitos aqui no Brasil, em outros países também. Eu acompanho esses relatórios diariamente, né? E tem uma audiência bastante grande, né? Por isso que até acabei o convidando para conversar um pouquinho com a gente sobre esse cenário da pandemia no Brasil e no mundo, e entender um pouquinho esse trabalho que você realiza, né? Então, assim, qual que é a diferença, né, de um cientista de dados e um cientista digital, que é o trabalho que você faz? Bom, Lúcia, o cientista de dados é uma pessoa que trabalha com análise de dados. Então, ele faz uma série de procedimentos, ele trabalha os dados, faz a extração, faz a manipulação desses dados para depois aplicar algoritmos estatísticos num processo que a gente chama de machine learning. Esse é o trabalho, uma das coisas que o cientista de dados faz. O cientista digital, por outro lado, é uma pessoa que estuda diferentes tecnologias aplicadas às organizações. A ciência de dados é uma das tecnologias que faz parte do estudo do cientista digital. Mas ele também se dedica a outras tecnologias, como outros domínios da inteligência artificial. Por exemplo, processamento de linguagem natural, que é um outro domínio da inteligência artificial, ou mesmo outras tecnologias, desenvolvimento de aplicação, ou mesmo estruturação de base de dados, isso aí. Então, isso tudo são várias áreas das tecnologias que o cientista digital se dedica. Eu diria, resumidamente, que a ciência de dados é um dos assuntos que o cientista digital estuda. Nossa, muito interessante, né? Ainda mais nos tempos de hoje, esses dados que você nos apresenta diariamente sobre número de casos, número de óbitos, é super importante para a gente ter um acompanhamento, né? E o andamento da pandemia no Brasil e no mundo. E eu queria saber, nesses últimos relatórios que você soltou, que eu venho acompanhando, você vem informando um declínio no número de óbitos e número de casos, né? Em alguns lugares também, em outros países. Quer dizer, na sua opinião, a tendência é realmente nós termos uma queda expressiva nos próximos meses e finalização da pandemia, ou ainda a gente está num cenário obscuro? Você, como cientista. Olha, assim, eu acho que uma coisa que as pessoas que estão mexendo com dados da pandemia aprendeu desde o início é que o Covid não dá para fazer previsão. Deu baile em muita gente, ninguém acertou. Ninguém podia prever uma série de coisas, até porque essas variáveis são muito grandes. Desde a severidade das medidas restritivas, isso é uma variável que interfere muito na disseminação, disponibilidade de leitos de hospital, e agora a disponibilidade de vacinas, tipo de vacina, velocidade de aplicação da vacina, tudo isso interfere na pandemia. Por isso que é difícil fazer qualquer previsão. Mas, feito esse disclaimer, vamos dizer assim, eu diria que a gente está indo para o final. Eu acredito sim. Felizmente, eu acho que a gente está indo para o final, não. A pandemia vai virar uma endemia. Ou seja, esse vírus vai continuar, esse vírus vai compor o cardápio de afecções que a humanidade está sujeita.
Então, a gente vai ver pessoas pegando Covid nos próximos 30, 50 anos, pessoas vão pegar Covid. Assim como pega influenza, você pega o caso da AIDS. Pega o caso da AIDS, por exemplo. Não se fala mais de AIDS, mas a AIDS não terminou, a AIDS está aí, tem muita gente se adoecendo, muita gente sendo afetada. Mas ela passou a ser mais uma doença, né? Então a gente vai ver isso aí. Então a pandemia está terminando. Eu acho que o ano que vem, no meu palpite, vamos dizer, espero que eu esteja correto, não tem mais pandemia para o ano que vem. Ai, olha, Deus te ouça, viu? Porque realmente a gente vê que em alguns lugares o número de casos começou a subir novamente, né? E até o diretor-geral do OMS disse, né, numa coletiva em Genebra, que a pandemia vai terminar quando o mundo escolher acabar com ela. Está nas nossas mãos. Isso são as palavras do diretor-geral da OMS, né? Porque ele está observando e relatou esse aumento de casos nesses últimos dias, nesse último mês, e até por conta da variante Delta, né? Então, assim, na sua opinião, até como cientista mesmo, que você é um cientista, enfim, tem uma formação na área da saúde espetacular, você acha que esse aumento, né, de número de casos e número de óbitos que a gente vem observando também está associado a uma falta de competência na gerência da pandemia, ou as pessoas estão vendo o número de casos cair, elas já não começam mais a adotar as medidas restritivas, começam a deixar de lado o uso da máscara? Qual que é a sua opinião? Bom, primeiro, com relação a essa questão da variante Delta, de fato, a gente está tendo um repique de casos. Só que, uma coisa interessante é o seguinte, o repique de casos já está terminando também. Se você olhar o número de casos no Reino Unido, que foi o Reino Unido que começou a ter um aumento mais expressivo, ele já está caindo. O Reino Unido chegou a ser o país com mais casos por dia, né, na média dos últimos 7 dias. Está no primeiro lugar no ranking mundial. Hoje já deve ser o 6º ou o 7º. Por quê? Porque ele já começou a cair. Portugal já começou a cair. Espanha já começou a cair. Holanda caiu. Né? Então isso é um ótimo sinal. Mesmo o repique da variante Delta já está em fase decrescente em vários países. Só que em outros países ainda está em fase crescente. Estados Unidos está aumentando, México está aumentando, Cuba está aumentando. São países em que ele está dando aumento. Mas se a gente tomar esses países europeus como referência, vai chegar no teto e vai baixar. E a gente reparou que o teto desses países que eu falei foi mais baixo que o teto anterior. Olha. E além disso, a mortalidade é muito menor, assim, muito, muito menor. Então, hoje, na Inglaterra, a grande maioria das pessoas que estão sendo hospitalizadas são pessoas não vacinadas. Não vacinadas, né? Não vacinadas. Quer dizer, a vacina, então, na sua opinião, como cientista, protege mesmo, né? Todas as vacinas. É o que os dados mostram. É muito evidente na Inglaterra, porque você veja o seguinte, um pico de casos sem haver um aumento de óbitos. É verdade. Né? É um pequeno aumento só, e a maior parte desse aumento são pessoas não vacinadas. Então, assim, eu diria o seguinte, a gente vinha caindo a pandemia e de repente veio a variante Delta. O que a variante Delta está fazendo? Ela está atrasando um pouco o fim da pandemia. É isso que ela está fazendo. Mas só isso. Ela simplesmente está atrasando, a pandemia vai terminar. Eu acredito nisso. Eu acredito que ela vai ter. Nós vamos começar o ano que vem numa situação de endemia, não de pandemia. Volto a insistir, o Covid não vai terminar. O que vai terminar é essa severidade disso aí. Agora, terá um comportamento semelhante a uma gripe, que nem a gente tem aqui do vírus influenza. Vai ser anual, a gente vai ter esse número de casos acontecendo, as pessoas vão ter que se vacinar anualmente e pronto, né? Vai ter gente que vai morrer de Covid, tudo isso vai continuar, sobretudo se as pessoas não forem vacinadas, né? Então eu acho que isso aí não vai acabar, mas não vai ser aquela tragédia, as pessoas colapso de hospitais, esse tipo de coisa não vai acontecer, né? Agora, e assim, inclusive agora a terceira dose está sendo cogitada também, a terceira dose da vacina, inclusive Israel e alguns países estão dando para pacientes imunossuprimidos, transplantados, enfim. O que vai acontecer no Brasil é que, como a gente não tem a fartura de vacina que tem esses outros países, que podem se dar esse luxo, né? A gente não pode se dar esse luxo. A gente não terminou de vacinar todo mundo. Né? É melhor terminar de vacinar as pessoas do que começar a dar uma terceira dose. Né? E quando terminar de dar a vacina nas pessoas, a gente vai estar na hora da revacinação. Então, a gente não sabe exatamente se vai ser uma terceira dose ou se vai ser a primeira dose de um novo ciclo.
né? Porque não, janeiro já está aí, quando você piscar aí, a gente vai estar em janeiro, foi 17 de janeiro, as pessoas começaram. Quem tomou 17 de janeiro, um ano depois vai ter que tomar de novo, enquanto a gente não souber quanto tempo dura essa vacina. Então, agora, uma questão que você colocou lá na pergunta anterior, isso não quer dizer que você pode chegar e pronto, vamos lá para a balada e acabou, não sei o quê, ou como a turma diz assim, vou sair fazendo festa doidada. Quer dizer, não é assim não, porque o vírus, ele se transmite de pessoa a pessoa. Então, é tudo uma questão de gestão de risco. Quanto mais as pessoas forem expostas, mais chance elas terão de pegar. Agora, na sua bolha familiar, no seu ciclo de amigos, tudo isso aí eu não vejo risco, não, né? Quer dizer, a gente tem que continuar usando máscara e adotando as medidas restritivas, né? Evitar locais de aglomeração, né, Maurício? Com certeza. E não é porque está caindo o número de casos e óbitos que a gente deve abrir mão dessas medidas, né? Tem que terminar o ciclo de vacinação. Quando terminar o ciclo de vacinação, acho que a situação vai ser outra. Já estamos numa situação bem melhor. Eu acho que a gente já não precisa ter aquele rigor que tinha no início da pandemia, nem saía de casa, tal, esse tipo de coisa, não. Acho que já tem bem mais espaço para isso, mas também não é assim, liberou geral. É no meio termo aí. Realmente, a gente agora está numa situação melhor, né? Muito melhor, e a gente vem observando realmente que a tendência, né, até como seus dados mostram, é essa queda, enfim, e a gente espera que esse controle seja alcançado de uma vez por todas o mais rápido possível. E isso varia muito, né, Maurício, de país para país, de região para região, mesmo no Brasil, que é um país imenso, né, a gente vê uma disparidade, né, nesse cenário da pandemia. Você mesmo acho que pode abordar isso com propriedade em relação aos dados que você coleta, né? Dentro do Brasil, em diferentes estados, você tem cenários diferentes, né? Eu diria o seguinte, que a taxa de infecção, ela varia de estado para estado. Você tem, principalmente os estados da região norte do Brasil, que já foram os mais afetados, hoje são os menos afetados. Pega Acre, mesmo Amazonas, que foi noticiário, né? A taxa lá é muito mais baixa do que em outros estados. Você pega a região centro-oeste, por exemplo, são taxas mais altas. Mas o padrão da curva é o mesmo, todos estão caindo. Todos estão caindo. Não tem nenhum país, nenhum estado brasileiro que está em curva ascendente, como está, por exemplo, eu citei o exemplo, o México está em curva ascendente, Estados Unidos está em curva ascendente, Cuba. Então, isso não está acontecendo no Brasil ainda. A gente não sabe se isso vai acontecer. A gente está aprendendo, né, na iminência da pandemia, né, a gente está vacinando as pessoas, enfim, a gente ainda está muito aquém desse número de vacinados aqui no Brasil, mas a gente observa que as vacinas protegem, inclusive contra essa variante Delta, né, Maurício? E isso é super importante, né? Porque a gente vê, como você mesmo falou, esse repique, né, vamos chamar assim, que está acontecendo de casos e óbitos, esse aumento é em decorrência da variante Delta, que ela é altamente transmissível, né? Então, quanto mais as pessoas se aglomeram, mais elas se juntam, maior a taxa de transmissão, maior a mutação de vírus. E a gente espera que não apareça outra mutação, né, Maurício? Uma mutação mais que aumente a morbidade, mas que normalmente a mortalidade, né? Ela, de certa forma, é até bem-vinda, né? Porque ela ajuda quer dizer, bem-vinda não, o melhor seria que não existisse, mas entre uma mais patogênica e uma menos patogênica, a menos patogênica ela ajuda a atingir uma imunidade de mais pessoas, então isso é importante. Sem sombra de dúvida, né? Então, assim, daí a gente ter cuidado de ter essas medidas bem alinhadas para que a taxa de transmissão não cresça e aí tem uma maior chance de aparecer novas variantes, né? Bom, isso é uma notícia muito boa. Você que está aí nos assistindo, né? Se você está gostando da entrevista, clique aqui no sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe a entrevista com seus amigos. E nós estamos aqui passando informações de primeira ordem aqui com o Maurício Garcia, que é um cientista digital que diariamente publica nas suas redes sociais relatórios da Covid-19, a situação do cenário atual, número de casos, número de óbitos, e estuda com ferramentas muito valiosas essas questões de estatísticas da pandemia, né? Então, nós temos essa boa notícia para passar para vocês que estão aí nos ouvindo, que a tendência é essa queda, né? E o ano que vem, certamente, a gente já terá um cenário melhor do que nós já atravessamos até então, né, Maurício? É isso mesmo?
Eu acredito que sim. Eu acredito que até o fim do ano nós vamos ter toda a população adulta brasileira com 2 doses. Certo. Então, isso vai levar os nossos números lá para baixo mesmo. E Então, a esse gente não vai... relatório que você solta, essa análise que você faz, é pela sua empresa? É algum projeto específico que você está trabalhando? Como que é? Não, isso é curioso, né? Porque eu gosto muito de mexer com dados, né? Com informação. Então, eu comecei no início da pandemia a fazer alguns acompanhamentos, aí eu mandava para uma pessoa por WhatsApp, ela gostava, outra mandava, aí eu comecei a pensar, vou publicar, em vez de eu ficar mandando por WhatsApp para todo mundo, eu comecei a publicar, começou a ter pessoas acompanhando, e virou uma coisa muito interessante, né? Hoje, pra você ter uma ideia, cada post que eu faço no LinkedIn, por exemplo, são 20, 30 mil pessoas que acessam cada post diariamente. Nossa! Né? Uhum. Deve ter um outro tanto, talvez, disso no Facebook, tem Twitter também. Né? Então, ali, sei lá, 50 mil pessoas por dia acompanhando esses posts aí. Se eu demoro para fazer, o pessoal começa a mandar mensagem: não vai sair hoje, não vai ter hoje, isso aqui, Já está esperando, né? Então, já você que está nos sai. ouvindo, acompanha o Maurício Garcia. Eu tenho publicado mais no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. Né? Uhum. O Instagram é complicado porque eu não consigo publicar, porque eu produzo diariamente, são 150 gráficos naquelas tabelas. Fazer isso no Instagram é um pouco mais complicado. Né? Se fosse 1 ou 2 gráficos, tudo bem. Então, é mais complicado publicar isso lá. Mas no Facebook e no LinkedIn, dá para ver bem. E, assim, esses dados que você reporta, que são muito fidedignos, a gente vê que tem ali gráficos muito específicos relatando a situação atual. Ele bate com os dados que são também divulgados na imprensa ou nem sempre? Não, Né? o que acontece é o seguinte, logo no começo lá da pandemia, eu já faz, sei lá, uns 450 dias que eu publico todos os dias, não falei nenhum, né? Eu venho publicando. Antes da imprensa começar a publicar, né, eu já vinha fazendo isso daí. E aí teve uma época em que o governo ameaçou não publicar, fazer uma modificação na forma como ele publicava os dados, e aí a imprensa começou a adotar o que eles chamam do consórcio do veículo da imprensa. Uhum. Então, eles usam, a fonte que sai nos principais jornais é desse consórcio. E eu não uso essa fonte, até porque eles também não divulgam essa fonte. Aliás, é uma coisa meio complicada. Eu até cheguei a perguntar se eu pudesse acessar a base de dados disso aí, essa base não está disponível para acesso, então eu não tenho como nem consumir essa base. Então, eu uso as bases do Ministério da Saúde, né, e do governo do Estado, dos governos municipais e algumas bases internacionais com relação aos outros países. Então, dá uma pequena diferença. Dá, né? Uma pequena diferença. Dá. Não é muito grande, mas dá uma pequena diferença. Agora, o que confunde muitas vezes as pessoas é porque a tal da questão da média móvel, que é a média dos últimos 7 dias. E às vezes o jornal noticia a quantidade do dia, não dos últimos 7 dias. E isso varia. Se você comparar do dia comparado versus a média, dá uma diferença muito grande. Porque no fim de semana, em geral, os números são menores. Porque o pessoal trabalha em regime de plantão, né? Então, eles acumulam aqueles dados e os dados do fim de semana são lançados na segunda e na terça. Por isso que segunda e terça são mais altos, quarta, quinta e sexta quarta, quinta e sexta são normais e eles caem no fim de semana. Então, dependendo do dia que você pega, ela varia, né? Mas não quer dizer nada. Você pegar o dado da terça-feira, ele pegou todo acumulado do fim de semana. Então, aquele número alto não quer dizer muita coisa. Por isso que você tem que fazer a média dos últimos 7 dias. Né? Que é a mais fidedigna, né? Que é mais fidedigna. Então, como a imprensa gosta de fazer tragédia, da terça-feira eles soltam o do dia. Né? Então, por isso que a gente fica muito... Pois é, Maurício, nós que somos espectadores, a gente acompanha a imprensa, enfim, o que sai na mídia, a gente fica meio perdido, porque, meu Deus do céu, mas às vezes não bate essas informações, agora está explicado por quê, né? Quando interessa, solta todo dia. Quando interessa, solta da média. Aí faria uma coisa. E é impressionante, né? Porque você pega os veículos de comunicação, eles têm analista de mercado, analista financeiro, analista de esportes, né? Comentaristas, né? Especialistas. Não tem um matemático lá, um estatístico para poder fazer uma análise dessa daí de uma maneira mais precisa, né? Então, tanto que por isso que as pessoas acabam seguindo. Não sou só eu, tem outras pessoas também, tem o Vitor Loyola, tem o Silvio Beliante. Então, são outras pessoas que publicam também nas redes sociais.
Aliás, somos amigos, a gente tem até um grupo no WhatsApp que são os que publicam dados sobre Covid, né? Olha. E a gente conversa, acaba tendo, as pessoas acabam se interessando exatamente por isso, porque a imprensa não deu a cobertura apropriada, na minha opinião. Então, Maurício, então a gente só tem que agradecer a você esse trabalho maravilhoso que você vem disponibilizando para todo mundo, trazendo esses relatórios fidedignos da situação da pandemia. E eu espero que em breve você publique um gráfico de quase zero número de casos da Covid e que a gente tenha aí uma diminuição expressiva desse número de casos. Assim a gente espera, né, Maurício? Zerar não vai zerar. Não vai zerar nunca. Porque foi o que eu falei. O vírus veio para ficar. Mas vai baixar bem. Como baixar de, sei lá, nós estamos hoje na faixa de uns 30 mil por dia, 35 mil por dia, né? Você vê que ainda é muito alto, né? Se você for imaginar, você imagina o seguinte, a sensação de você faz um exame de Covid e dá positivo. Ninguém gosta dessa, né? É horrível, não é isso? Agora, você imagina que hoje, 30 mil pessoas todos os dias recebem essa notícia. 30 mil. Já chegou a 70 mil pessoas por dia receberem isso daí. Hoje nós estamos em 30 mil. Ainda é muita coisa. Quando esse número estiver abaixo de 1.000, talvez eu pare de soltar os gráficos. E aí isso deve acontecer quando boa parte da população estiver vacinada, né, Maurício? Exato. E a gente espera também que essas vacinas elas promovam uma proteção duradoura. A gente está aí, enfim, vivendo essa pandemia, a gente está acompanhando os dados, né, publicados, inclusive, dessas diferentes vacinas, e a gente vê que elas protegem, salvam vidas. Então, você que não se vacinou ou não acredita nas vacinas, vá no posto de vacinação, tome a sua vacina, proteja-se a si e também aos seus familiares e amigos, que é super importante dar essa informação. Até o Maurício pode falar com propriedade que a vacina funciona, né, Maurício? Essas vacinas. A gente está vendo isso, a gente viu os países que mais vacinaram. Você pega o caso até do Chile e do Uruguai, que muita gente induz, que a Coronavac não estava funcionando lá. Vê o que aconteceu. O Uruguai praticamente zerou casos. O Uruguai foi lá para baixo, óbvio também. O Chile, mesmo o Chile, que o pessoal estava falando que a mortalidade não caía, caiu também, baixou bem. Hoje o Chile e o Uruguai, para vocês terem uma ideia, estão melhor que os Estados Unidos, por exemplo, em termos de casos. Olha. Estão melhor que o México. Com certeza melhor que os países da Europa por causa do repique da Delta. Então, sem dúvida, funciona assim. Nós não temos a menor dúvida disso. E eu acho que os Estados Unidos também, ele aboliu a máscara de forma muito precoce, né? Agora está voltando a usar. Não, os Estados Unidos está com um problema muito sério, que são os anti-vaxxers, né? Que são os anti-vacinas. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles conseguiram avançar bem na vacinação, mas chegou a um teto, e agora não consegue mais vacinar. Então, a taxa de vacinação nos Estados Unidos, que avançou muito rápido, ela estagnou. Né? Você imagina o seguinte, que a China, que é um país muito maior que os Estados Unidos, tem uma vacinação percentualmente maior que a dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos está caindo em posição no ranking. Pode até acontecer do Brasil alcançar os Estados Unidos, porque no Brasil a adesão à vacina é maior que a adesão nos Estados Unidos. Sim, até pelo Programa Nacional de Imunização, né, que a gente tem aqui, e a aderência, né, dos brasileiros à vacinação. E como você bem colocou, nos Estados Unidos tem esses grupos anti-vacina, né? Que, enfim, e as pessoas não querem tomar de jeito nenhum. Isso é um risco grande, né? Às vezes vai passar por um problema que é de vencer vacina. Olha o que acontece, olha só que situação. E que situação, realmente é bem preocupante, né? Olha, foi um prazer enorme falar com você. Queria que você deixasse aqui a sua mensagem final para as pessoas que estão aí nos assistindo. Se você gostou da nossa entrevista, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo aqui. Vou deixar 3, tá bom? Tome a vacina, use máscara e evite aglomeração. É isso, né, Maurício? É isso. Acompanhe os relatórios do Maurício, gente, porque são ótimos e retratam a realidade da pandemia e sobre a Covid-19. Muito obrigada, Maurício, e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, Luciano. Tchau, tchau. Tchau, gente.